Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Bom dia, meninas! Bom dia! Sei não. Que? É porque tem pimenta. Tudo bem? Tudo. E aí, Verônica, como foi seu final de semana? Ai, eu não tô... Hoje é terça, né? Eu tinha que ter perguntado ontem, mas nós estamos gravando. Lasqueira. Então, eu já tô velha, né? Aí bebi sábado, ontem fiquei morta. Ai, meu Deus. Galera, ó, convidado super especial aqui hoje. Tinha dias que eu não ouvia. Eu não posso falar que eu vejo ele todos os dias, né? Mas assim... Não vale lá, né? Não vale. Aqui no programa já faz dias. Ele Douglas tá Magalhães, bom dia. Bom dia, ouvinte, Verônica, Silvia, Bia. Que elegância. Ah, vocês que criaram agora, né? Antes eu não vinha de terno, depois que eu comecei a vir pra cá. Fala a fez verdade. Sabe por que ele né, tá Silvinha? sumido? Ele, mês passado ele cedeu a vaga, o dia dele. foi. Ah, foi? É, pra outro convidado. Isso mesmo. doutor Euner. Foi pro, Isso. pro doutor Euner, duas vezes. vezes. E pro Luiz Gustavo, que é acadêmico de Colega. medicina também. Que me acompanha na academia, Luiz Gustavo e o Dr. Euner, que é de jeito médico. Isso. Às vezes me chamaram e falei, gente, olha, tá bom, eu tenho conhecimento, mas pô, tem dois especialistas aqui melhores, né? Larga de ser modesto. Fala a verdade, hein? Nada. Doutor Douglas, vamos falar sobre o que hoje? Vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um pouco ligado ali com o nosso Marco Civil. Na verdade, foi uma sugestão de quem? Minha. Ana. Ah, é? É porque eu tô mexendo com um contrato, né, lá da minha mãe. E daí tinha no contrato falando sobre a LGPD, né? Isso. E aí eu falei, mas gente, mas por que tá isso aqui no contrato, né? Aí eu fiquei na dúvida, por isso que eu pedi pra você falar E sobre uma esse coisa que assunto. nunca foi falada aqui, né? Pra gente até Não, a iniciar gente até antes. comentou sobre esse assunto, mas não nessa parte do direito. Foi Direto, mais da né? parte… foi com a Lorena Carvalho que a Foi. gente falou. Mas mais a parte de proteger os dados, né? Questão de Porque se comércio, de trataria e tal. lojas, né? E tudo. Na Eu acho relação empresário-cliente, ela Isso, fala. isso. Não em relação ao próprio cidadão, né? Não. Nessa Ainda bem que questão você do me ajudou, contrato. Bia, porque hoje minha cabeça, você sabe, né? Tá tudo. Antes mesmo de iniciar, eu acho que já teria uma boa questão de sugestão aqui pra rádio. Abrir, às vezes, não sei, no Instagram da 96, ou no site, ou no WhatsApp, pra sugestão. A gente ficou um tempão degladiando ali entre a gente. Douglas, falar sobre o quê? E- Aí eu falava Verdade. isso, isso aqui é muito pesado, envolve algumas questões sigilosas e tal, que a gente não pode falar. Ela fala, minha mãe fez um contrato lá, foi ponto. Então, talvez, pro próprio ouvinte, algum assunto, lógico, eu não sou técnico em todos os assuntos, mas trazer uma equipe, às vezes, de acordo Então com o eu já assunto. vou te sugerir aqui que me pediram aqui para falar em uma das terças-feiras aqui com um dos nossos advogados que estão aqui, algum dos profissionais da área de direito. O direito dos MEIs em relação ao INSS. Qual é o direito que eles têm? Entendeu? Dos micros empresários. Já envolveu a área que eu Aí, ó, sei. viu? Não, porque para Então, algumas áreas eu não, já eu não me arrisco. sabe, né? Então, galera, ó, fiquem ligadinhos. Douglas Magalhães está aqui hoje. Vai falar um pouco pra gente sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados aí. A gente vai pro intervalo, mas volta rapidamente. Vamos começar, meninos? Posso perguntar? Sim. Posso? Eu vou perguntar o conceito básico, o que é, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados e qual que é o objetivo dela, Douglas? A gente tem, com essa inovação já de 2018, essa lei geral, ela coadunou um pouco com o Marco Civil. O que é o ponto? Douglas, tá, mas vou falar de conceito, não é faculdade, não quero estudar. Não é esse ponto. Entrou na internet hoje, entra no site da 96. Você entra no site, aparece lá embaixo. Você aceita todos os cookies? Não sei se você já viu aquilo ali. Isso, Todo quase site é todo chato. Aceita logo. Você já é chato, todo site você já vai lá. O que acontece? Qualquer site, né? Que a Qualquer gente site entra, hoje- aparece isso. Por quê? Aceita ou não, né? Essa lei. Ela é obrigatoriamente, porque senão, se você não aceitar, o nosso problema antes de entrar na própria lei é meio que um contrato de adesão, né? Ah, não, eu não aceito, então você não entra no site. Fala, então o que eu faço? Então, tem a parte prática, que parece que não é tão usual, mas o objetivo dessa lei, de fato, é você dar a garantia fundamental da pessoa de ter acesso à própria informação. Só que da maioria das vezes a gente aceita até mesmo sem ler, sem né? ler. Normal, Mas já vai mas e aceitar, daí? abre logo, Mas e desenvolver daí, no logo. caso, como é que eles vão pegar seus dados?
Inicialmente, por exemplo, a questão de você entrar no site dos cookies é mais tranquilo. Os cookies ali seriam só para te rastrear as suas pesquisas. Onde é que a gente percebe isso? Vai no Instagram hoje. Não é dados pessoais, por né? enquanto, No dos caso. cookies ali, você não deu nenhum dado. Mas, por exemplo, um dado pessoal seu sensível de acordo com essa lei é suas preferências. Sim. Então, Por hoje a gente vive esses na dias bolha. Eu tava olhando um jaleco, né? Aí agora, toda horinha que eu entro no Instagram, tem um patrocinado de jaleco. Ô Douglas, Você mas aceitou assim, os a cookies. gente vê tudo assim, além de aceitar os cookies, quando você vai lá no site, algum lugar, depois ainda tem. Às vezes você entra naquele site específico e tá perguntando lá, você autoriza, né? A divulgação dos seus dados, você autoriza a empresa a guardar os seus dados para uma compra futura? Isso. Sempre tem, né? Antes nós já tínhamos essa tradição, então você salvar até os seus dados de cartão de crédito ou algo parecido, só que foi necessário que o Estado não tinha como regular. Se o Estado não tem como regular, eles poderiam fazer qualquer coisa. Hoje, você quando entra na lei, sendo superficial, você aceita que ele pegue seus dados, querendo ou não, seria necessário. Só que quando você aceita também, você dá um encargo a eles, que esse dado não pode ser desviado. Então, aconteceu algumas vezes antes dessa lei de proteção de dados no Brasil, não é uma inovação brasileira, tem em todos os países, de que você entrava às vezes no site, eu reparei muito fazendo pesquisa em relação a sorteios. Vem aqui no sorteio, apresente seu CPF, seu RG, endereço e tal. Mas o que a empresa ganha com isso? Ela vendia seus dados. Ela pegava suas informações e vendia. Você tinha autorizado, não tinha lei nenhuma. Eu sempre pensava assim, o que uma empresa ganha dando aí um iPhone e tal, algo assim tão alto, você não tá me vendendo nada. Ela vendia seus dados. Nossa. E Isso a gente na nem prática. sabia, né? Aí você fala assim, Douglas, mas não é nada. Você não morre de medo quando você perde a carteira Claro. e alguém pegar sua documentação e ir lá fazer financiamento, negativar seu nome. Quando é físico, a gente tem cuidado. A gente sempre teve. O digital a gente não tem a tradição, a gente acha que não é dado sensível. É a mesma coisa. A questão é que não tem documento físico hoje. Então, você colocar essas informações, você tem que estar respaldado por alguma lei. E hoje faz tudo na internet com esses documentos, né? Felizmente ou infelizmente, porque aí você não tem acesso mais. Douglas, e essa LGPD, ela é aplicada a quem? E outra coisa, quais são os dados que são protegidos através dessa lei? Ela se aplica a pessoa física e pessoa jurídica, só que o foco seria a pessoa física. Sim. A pessoa jurídica tem alguns entraves. Então, por exemplo, uma empresa de jornalismo, não se aplica a ela. Porque alguns, por exemplo, vocês trazem alguém aqui que te dá uma informação. Então, pela lei também, a lei de acesso à informação, uma lei de 2597, ela colocava lá que você tem informação, mas e, por exemplo, do radialista, que ele pega uma informação de um terceiro aqui, uma testemunha que é crucial, você não pode passar essa informação. Então, algumas empresas não têm aquela aplicação tão forte. Sim. Mas pessoa física, sim. Tanto da pessoa, do agente, que ele fala agente cooperador. Cooperador nada, que a gente é obrigado, né? Que a gente dá os nossos dados, mas tem um tal de agente nacional de proteção de dados. Então esse cara vai fazer a controladoria. Empresa também, mas tem várias exceções. Os dados são separados em 2 ramos. O ramo mais geral, CPF, RG, documentação especial. Isso pra gente já tá até acostumado. Eu acho que é o mais problemático. O cara pega uma informação nossa, pode fazer um financiamento. A gente hoje já tá mais preocupado com isso do que antes. Só que eu acho interessante que na lei trata, no artigo 33, dos sensíveis. Mas não é Quem sensível, são os dados? Se o meu CPF não é sensível de acordo com a lei, o que é? As suas preferências. Então, sua ideologia, informação, por exemplo, até de raça e etnia, informação de opção sexual ou qualquer algo nesse ponto. Por quê? Porque hoje, pela internet, você vive numa bolha, a pessoa pode te dar uma informação e você pode ter prejuízo com isso. Entendi. Olha, Então, esses sensíveis Gente, então, é assim, muito... Douglas, a gente não tá podendo fazer nada, né? É o sensível de você ter feito então. uma pesquisa na internet do seu jaleco. Então, provavelmente, você já... Olha, uma informação. E hoje eu também tô envolvido até no serviço com, às vezes, investigação. Se eu vejo que a Verônica comprou um jaleco, provavelmente você vai ler um jaleco com seu nome ou algo parecido. Eu já sei que você é da área de saúde. Sim. Então, já é um público-alvo X. Já então, direciona aquilo ali. Você só pesquisou um jaleco. Douglas, Gente, olha pra e você deixa eu ver. te fazer uma coisa pergunta. tão simples, né?
E no caso aqui, ó, por exemplo, quando a gente posta foto do convidado, né? A gente tira sempre no final do programa. A gente tem que sempre perguntar pro convidado a questão do Instagram, do @ se a gente pode estar divulgando. Então, é pra proteção deles ou pra proteção nossa também? É verdade. Pela lei, ele coloca assim, de modo mais amplo, porque ele tem as exceções. Se é ambiental e você tá na foto, você tá no ambiente, em tese você não tem que pedir autorização. Tá. A menos que haja lucro. Tá, mas eu falo Então, assim do @, que é por isso, geralmente assim, o @ que assim, geralmente a gente coloca, A pessoa né? tá sozinha na foto. Então, em tese, você tem que ter autorização expressa Não, mas dela. se tiver todas nós, Tá já todo não precisa. mundo. Tá. A lei já deixa ali uma amplitude para que ela tacitamente ela autoriza. E no caso do @ que a Então, gente por isso, assim, coloca também, seria o tudo. não tem eu acho- problema. eu tô mais despreocupado porque você já percebeu que, por exemplo, aplicativo social, eu já vi várias situações que eu assusto. Você coloca a foto, ele já sugere. Essa aqui é a tal pessoa? Isso. Então, às aham. vezes, mesmo que você não coloque, o próprio aplicativo hoje, Nossa, eu não passei, Nunca não peguei ainda isso, né? Não, tem, sério? tem. você marca nas pessoas, marcações. ele reconhece e ele já até sugere e tal. Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo, tem irmão gêmeo, né? E quando meu irmão posta a foto, eu fiz o teste. Ele posta mesmo? a foto e aparece que sou eu às vezes. Não, mas É a maioria das interessante. vezes, quando é alguém muito porque eu não próximo, posto que muito, tem né? Que segue, já aparece lá a pessoa pra você. Se você já tá marca. adicionado no seu rol, não Eu sou sei leiga. como. Sei. Ó, galera, tá super interessante aqui com o Douglas Magalhães. Nós estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos voltar lá? Eu posso perguntar? Não, eu Não? quero perguntar. Antes da pergunta, só pra. Porque eu acho que a parte mais interessante, desde que eu li a lei, é porque lá na faculdade que eu ministro aula, uma vez, quando veio agora veio o tal do direito digital, né? Fala, tem um professor de direito digital? Eu falei, eu nem sei o que é isso. O que era? Aí eu fui dar uma olhada. É basicamente essas questões. E eu lembro que a gente teve que atualizar o site da faculdade e tal, colocar aquele cookie lá, tudo ok. E eu fiz até o rol taxativo aqui, porque o pessoal fala, mas o sensível. O rol de informação de pessoa natural. Tranquilo, CPF, RG, endereço. Então, Sim. ok. Sim. Agora o sensível, que eu acho mais grande importante, é o que a lei fala. Qualquer origem de respeito à sua origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicalização, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à sua saúde, orientação sexual, dado genético ou biométrico. Nossa, A é gente tá muita num ponto que a coisa, gente acha hein? que é pouco. Aham. Mas por exemplo, essa questão de intolerância hoje, que seja política ou religiosa ou étnica, a gente tá no Brasil, infelizmente, não entende. Ele está salvando para qualquer ponto. desse. Entendi. Então, se você não tiver por ideologia sua, não quer divulgar, antes você não divulgava, mas ainda havia a informação. Então hoje, se a gente não quer divulgar, Então- a gente praticamente não pode fazer nenhuma pesquisa. Pois é, mas Não, quando eu vou lá rejeito, isso causa algum transtorno Você pra não mim, né, consegue daquele entrar site? no site. Nas plataformas, normalmente você não consegue entrar no site, mas o importante pra gente dessa coisa, porque por enquanto, quando você entra no site, ele só fala, olha, eu estou aceitando seus cookies. Então, eu tô coletando informação, mas ainda não autoriza a divulgação ou essa coleta. Mas eu tenho vários que eu geralmente eu rejeito, mas os meus que eu pesquiso, por exemplo, pra estudar aqui pros convidados, geralmente eles abrem. Não tem problema nenhum comigo, nunca tiveram nada, não. Você rejeitar esses pontos, normalmente seria interessante, mas o mais importante aqui, de acordo com a lei, é no momento de você fazer algo na própria plataforma. Então ele te pergunta mesmo, posso divulgar esses dados? Hoje, eu reparei que eles não colocam mais divulgar, porque você já fica com medo. Ele fala assim, posso coletar. É Porque diferente, o que verdade. trata na lei, eu nem leio aqui, são um monte de verbos, só fala assim, cara, ele tá com meus dados. Porque coleta, processamento, sei lá o quê. Às Então, vezes assim, eu vou fazer algumas pesquisas de artigos, aí se não aceitar, não abre. Não abre. Não abre o artigo. Então, Pois é. então, os dados específicos protegidos pela lei são o quê? São dados cujos titulares… O natural, que é mais tranquilo. Então, normalmente, Aham. quando você aceita esses cookies, então é interessante a gente fazer algo que a gente deveria já fazer, né? Lê. Mas a gente não lê, não tem tempo pra A gente isso. não lê nem um contrato que E a o gente mais vai assinar, importante, né, eu acho que é o Douglas? sensível. Esse é o mais Porque importante que você acabou de falar aqui pra mim. Porque o Aham. primeiro, querendo ou não, são informações que a pessoa vai ter, né? Você quer comprar algo, tá? Agora, os sensíveis, Ô, que eu acho Douglas, mais problemático. você falou da questão de coletar e divulgar ali, né? O que é esse tratamento, né? Daí depois eu vi aqui que tem um ponto, né? Falando que é um tratamento de dados pessoais, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre Esse isso. tratamento de dados seria a própria seleção dos seus dados. Então, você coloca tudo ali na plataforma, primeiro, você vai angariar, você vai fornecer os dados, então já começa ali por aí.
é fornecer, depois coletar, depois fazer esse processamento. O que é processamento? É, de fato, você distribuir para cada plataforma que você precisa. Então, por exemplo, um banco, normalmente, nesse tratamento de dados, não vai te perguntar nunca nada relacionado à convicção religiosa. Então, mesmo? esse tratamento deles, eles já tiram. Entendi. Agora, não sei qual, uma outra empresa, às vezes pergunta. É estranho, porque a gente fala assim, isso não existe. Mas a gente dá as informações na própria plataforma. O que eu tenho mais receio hoje é rede social. Às vezes uma curtida. Mas onde você quer chegar nisso? Essa lei de proteção, aqui na verdade, já foi um absurdo a lei. Na verdade, essa lei ela tá nos protegendo de algo que a gente não preocupava antes. Poxa, você entrar hoje na plataforma do... Curte alguma coisa aleatória do Instagram e repara, como você falou do jaleco, o Sempre tanto que volta. vem na mesma linha de raciocínio. Eu vou te contar uma coisa. Esse final de semana foi sugerido pra mim um filme na Netflix que era de algumas coisas que a gente tava conversando semana passada, de TDI, né? É assustador, né? Às vezes Cara, você fica eu assim, assustei, assim. Eu a e gente Ricardo, fica a gente ficou… meio perdida, assim. Perdido, assim. Falou, nossa, que absurdo. É absurdo mesmo. Ô Douglas, então o tratamento seria tudo que se refere à coleta, proteção, Coleta, proteção, proteção, classificação de dados, sim. Esse coloca de reprodução, modo geral, transmissão, tudo. Tudo. Porque existe um agente nacional de proteção de dados. Então, esse cara que, em tese, faria o controle. Mas o que tem a ver? Você deu a informação. Só foi. A gente já faz isso há muito tempo. Então, assim… Faz normal, né? Como não é se novidade. Antes, nossa, agora com a lei eu tô preocupado. Pois é, a gente já faz isso há anos. Com Então não tem que… Eu falo mais internet porque é onde a gente tem mais tranquilidade, né? Você vai… Se você for numa loja e o cara te perguntar seu nome e telefone, você já fica pé atrás e não quer dar com receio. Mas você entra no site e fala assim, se você quer tal desconto, cupom amanhã, coloca seu… Você digita, né? Você já coloca na hora seu nome, telefone, Você vai no e-mail. supermercado, você quer o CPF? Não, senão o governo vai saber da minha Você vida. só pode Meu participar de filho, qualquer seu e-mail. acorda. Você deu seu endereço eletrônico. É verdade. Mesma coisa. Ô Douglas, e quais são as bases legais para esse tratamento de dados aí, ó, de dados pessoais? Ele tem aqui uns pontos na própria lei. Então a gente… É o artigo 7º, né? Da LGPD. Toda vez eu acho… LGPD, eu BD, acho que é né? LGBTQIA+, Toda vez eu fico assim… Já entrei em algum site que você tá rápido ali. Você aceita LGBT? Falei, peraí. Eu tô entrando aqui. Tá, LGPD. Tá, da proteção de dados. Aí toda vez eu fico na cabeça ali. Esse fundamento legal, ele é muito grande, mas assim… Tá bom, a gente tá falando sempre aqui de dia a dia. Mas você tá aqui, questões de fornecimento de… Primeiro, o consentimento do titular é o mais importante, porque ele tá dando a informação. Sim. Isso pode ser usado pro seu crédito, eu acho que é o mais importante aqui. Então, às vezes, você tem negado algum crédito, cartão de crédito e tal, pode ser utilizado aqui dentro. Cumprimento de obrigação, não vou nem citar da lei aqui, o que eu acho mais importante, tutela da saúde exclusivamente em procedimento pro profissional de saúde. Opa! Olha diferente aqui, né, Verônica? Fiquei O cara normalmente interessadíssima. chega ali no seu consultório, não passa o histórico, não passa toda Histórico a situação. de saúde. E por incrível que pareça, dependendo aqui, você vai ter acesso a prontuários, tô falando de modo geral, né? Você vai ter acesso de outras empresas que o cara mesmo não te falando. Quando for saúde, é uma exceção, você pode usar esses dados. Então, pode te ajudar o próprio profissional. Às vezes, inclusive, sem consentimento. Essa é uma hipótese que a gente tá lá no final da lei, mas é uma hipótese sem consentimento do paciente. Mas então a Verônica, por exemplo, como profissional da saúde, ela tem que se resguardar, ela tem que colocar Ela ali, pode tem ter que acesso, colocar ela um contratinho pra coloca o assinar. acesso, inclusive. Ela coleta informação, então por isso que ela faz de fato essa coleta de informação. Mas o duro é quando o paciente não fala, né? Por exemplo, o senhor é diabético? O senhor toma alguma medicação? Aí a pessoa é diabética, tem pressão Hipertenso. alta, é hipertenso. Mas E esse que é o- não fala pro que é o ponto. Da dentista, mesma pro maneira profissional que da saúde. Que a doutora Verônica tá coletando os dados e não dá informação. Ela fica desconfiada. Poxa, mas sim, tu trabalha aqui… tem uma coisa errada, não tá batendo muito bem com o prognóstico que eu tava pensando. Ela pode ir no banco de dados e ver de outros médicos. E aí ela vê de outros médicos, olha, o cara falando aqui não tem, mas ele tem sim, ele falou e tal dia. E isso é verdade, porque, por exemplo, eu tô com uma paciente lá na faculdade, ela foi o semestre passado e a pressão dela não abaixava de jeito nenhum. No entanto, ela não fez os procedimentos, que ela precisa passar por cirurgia, né? Aí troca o semestre, troca os alunos, né? Pois estava ela lá, né? Eu deixei os meninos atender ela e tal. Na hora que eu pedi pra ver as fichas, eu falei assim, e aí, a pressão dela regulou? A professora, ela disse que não tem pressão alta, não. Eu falei assim,
Aí eu fui lá, falei assim, a senhora conseguiu foi regular a oferir. pressão da senhora? Não é eu, não. Gente, eu sou muito boa de memória. Não é eu. Pergunta se ela voltou lá. Não volta. Não, voltou. Mas esse ponto que é para tutelar a saúde, aí, em procedimentos realizados, né? Ele não Proteção à vida, Ele não é comunidade. público, só um ponto que tem Ah, que colocar assim. É porque a gente tá tendo privado. informação, Aham. mas aqui tem até os manetedores, os terceiros que podem ter acesso. Então, no caso, a Verônica seria uma terceira, mas uma terceira interessada na hipótese da lei, Sim. na área de saúde. Então, não sou eu, Douglas, do nada, requisitar um prontuário que é sigiloso, que Isso. é problemático, não é Aham. simples, de requisitar informação e já me entrega pra qualquer um. É ela fundamentar, da mesma maneira que a lei de proteção, ela garante que a pessoa não é obrigada a dar informação, mas uma vez tendo a informação, o outro profissional pode ter acesso. Então isso baliza os dois. Então eu tenho acesso a tudo. Nessa lei já vê as hipóteses ali que ela tem acesso e da sua responsabilidade. Ela fornece um dado dessa paciente com pressão alta. Tá aqui. Mas dessa mesma maneira que ela não... Se ela fornecer corretamente essa informação, um segundo profissional pega a informação. Você vai ser responsabilizada por isso? Não, essa lei te protege também. Porque pode ter alteração. Né? Pode ter alteração, mas ele já te dá ali um acesso de fato para você ser uma manetedora. Da mesma maneira que essa lei também, e esse aqui eu acho muito bonito na lei, não sei na prática, não achei. Tanto é que as informações que eu trago, boa parte que eu achei do Ministério Público Federal, falando esse balizamento. Ele me dá as hipóteses na lei que eu, cidadão, posso pedir para retirar a informação da Então base eu de dados. posso ainda. Você pode pedir. Como? Aí Como? a pergunta. É isso mesmo. Porque de tanto pesquisar, eu falei, poxa, eu sabia da coleta, mas eu não sabia da hipótese na lei. Aí a lei de fato fala. Pode. Procure o Agente Nacional de Proteção de Dados. Agente Nacional de Proteção de Dados. Aonde? Não, a gente fica perdido, né? Olha que na minha área, eu olhei, o MPF tem um cara lá em Brasília. Tem um Você não procurador da conseguiu República. achar? Não achei. Eu sei que ele é um manetedor, mas aí vem um ponto. Aí por questão jurídica, MPF, em questões federais. O MPF não vai me responder isso. Ele não é esse agente. Então a hipótese ele trata. Eu quero até achar com o tempo agora que procurar uma questão prática para ver como é que faz pra eu tirar. Por exemplo, essa informação sensível de saúde, eu acho que é mais interessante. Entendi. Eu também achei interessante, eu não sabia dessa rede de dados. Essa rede. E um ponto também, como ter acesso à rede de dados pro profissional. É porque, tá bom, você quer saber agora da sua paciente que tá ali sendo atendida. Sim. E eu vou aonde? Porque a lei fala, tem informação. O que a lei não tá bem estabelecido na lei, mas não na prática, é esse acesso. Eu coloco até como uma outra matéria que eu me ensinava na faculdade, mas só para atrelamento. A gente tem na lei de licitação nova, essa nova lei tem um tal de Portal Nacional de Contratação Pública. Lá, a lei antiga falava assim, olha, resumindo, se um licitante aqui em Rio Verde fizer besteira e for penalizado, ele não pode mais fazer nenhuma licitação. Só que o cara chegava em Santa Helena, você acha que o cara lá fala assim, inclusive foi sancionado lá em Rio Verde, tá aqui. Ninguém falava. Não, mas Santa Helena pode ir atrás de Rio Verde. Pode. Oficiar a secretaria. O cara vai para outro estado, o cara vai para Amazonas, o cara vai para São Paulo. Vai lá, faz outra licitação, passa tranquilo. Passa tranquilo. Então, nessa lei de Pois licitação, nesse criou caso, um portal daí não... nacional. Pois é, e daí pode, então, distribuir esses dados falando que ele já fez cagada em outro... Tá me faltando aqui, a hipótese da lei fala que existe um estado, em portal outro nacional, mas ele não me colocou ainda um meio para entrar no portal. Não isso tem que eu acesso senti, não tem um ainda. acesso ainda facilitado. É uma crítica, mas uma crítica assim, a lei de licitação ficou 2 anos em vigência para instituir isso. Em 2 anos não deu certo e prorrogou por mais 2 anos. Uma lei que na outra lei que eu tô fazendo referência é necessário isso. E aqui que não tem essa, sabe, eu tô sentindo a falta aqui da regulamentação, veio um decreto federal regulamentando isso. Essa lei é nova, né, Douglas? É a LGPD. 2018? Eu acho não é que é tão 2018. novinha, mas ela Mas é porque a maioria das pessoas não tem conhecimento dela, né? A gente descobriu ela na prática quando a gente entrou na internet e começou do nada todo o site ter que ficar apertando aceitar cookies. Eu mesmo só reparei nela nesse ponto. Aí que eu fui começar a perceber o tanto que ela é sensível, a gente acha que tá ok. Porém, é uma lei boa pra gente, ela é de proteção. É porque quem eu vi fazendo os comentários, que absurdo, eu vou dar meus dados.
fez cidadão, a gente já tá dando os dados há uma década. Sem aceitar. Não, e outra coisa, qualquer ambiente que você entra, qualquer loja física também que você entra, fala assim, vamos fazer seu cadastro aqui. Aí não é o seu CPF, o seu nome, o seu endereço. Tem muito tempo que eu não venho aqui. Promoções. Não, mas na internet aqui não tem essa parada, você entra no Buriti. Ah, e tá, aí pra quando você tem que estacionamento, apresentar seu CPF, ó. Quem é você? Não é mais você entrar direto. Você entra na plataforma do shopping, aí você coloca, se eu não me engano, o Você tem que nome, fazer um CPF login, e RG. né? Cara, você acabou Você de tem dar que seu fazer um CPF e login. seu nome Sim, completo pra isso alguém. aí Acabou, já tem todos os dados. Mandou o seu Não CPF. precisa mais nadinha. Galera, fiquem ligadinhos aí. Nós estamos aqui com o Douglas falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Ô, Douglas, vamos lá então. Quem que são os agentes de tratamento? Esse agente de tratamento é pessoa física ali, na verdade, é uma organização formada justamente para fazer a coleta e disponibilização desses dados. A lei não deixa claro quem seria essa pessoa. Então, dentro de cada empresa, teria esse agente de coleta que seria o responsável pela empresa em fazer essa coleta e depois transmitir nas hipóteses de lei. Então, em tese, em regra, você não pode transferir essas informações sem a aceitação, consentimento expresso eu vou falar paciente, né? Do cliente, da pessoa que forneceu. Tá, Douglas, você falou ali, pessoa física, né? Pessoa jurídica. E quanto ao poder público? A LGPD também se aplica ao poder público? Se aplica, já tem regimento em todos os órgãos, de fato. Eu acredito, inclusive, essa lei que mais se impactou foi pra gente do serviço público, justamente para que não saia as informações, porque você dá muita informação para o órgão público. Não, e então, na verdade, em relação ao poder público, a gente vê, por exemplo, o ESUS, que é um sistema nosso da saúde. Se eu acesso, qualquer pessoa dentro aqui de Rio Verde que entrar no ESUS vê o histórico todinho. Ele vê? Sim. É. Por exemplo, eu entro lá, não tem só a consulta odontológica, que é no caso da minha área. Tem toda a medicação que o paciente já toma ali do ladinho. Então, geralmente, o paciente não precisa relatar pra mim, dentista. Porque já tem um vermelho ali, um alerta das medicações que o paciente usa, se ele passou por alguma consulta. Então, essa rede também fica a dispor, né? Fica à disposição do ESUS. Eu mesmo lembro de usar na época da pandemia para embarcar, né? Se você comprovar Todos ou não, teriam se que ter, era, né? Era só mostrar. Então, ali já tinha informação. O ponto que a Lei de Proteção de Dados colocou é justamente para que não seja público demais. Então, não é a pessoa simplesmente entrar. O profissional, ele tem acesso à informação, mas eu, particular, em tese, não tenho. E a responsabilização da pessoa que poder passar essa informação para frente. Eu acho que é o mais importante. Isso, por exemplo, a Verônica não poderia fazer isso de jeito nenhum. Se não tiver dentro das hipóteses, a requisição que eu tenho que formular por escrito para você e fundamentar, não, eu sou médico, eu sou dentista, e eu preciso dessa informação X. Agora o Douglas, do nada, ele vai pedir por uma simples razão, não pode. Não vai ser autorizado. Não, até nós, por exemplo, eu vou acessar, eu tenho um prontuário odontológico. Quando eu vou acessar o prontuário médico, porque às vezes eu preciso olhar uma medicação, pede a justificativa. Por que eu estou querendo acessar o prontuário médico? Lá dentro. Eu tenho que colocar uma justificativa para eu conseguir acessar. Esse agente porque você está acessando dados de terceiros, né? Dados de terceiro e o sensível, né? Então, até o ponto assim, nem tudo tem todo esse procedimento. Por exemplo, a Lei de Proteção de Dados já está aplicado para a gente no setor público há muito tempo, junto ali com a Lei de Acesso à Informação, a gente fala LAI. Aonde? Quer saber o nosso salário. Você entra na plataforma de serviço público, coloca o nome lá. Olha o que diferenciou na época. Quando saiu, já tem muito tempo, você tinha acesso ao salário dos servidores. Nossa, é o portal de transparência. O portal de transparência do município aparece. Só que na época, cara, aparecia seu nome, CPF, quanto você recebe, seu desconto e aonde teve desconto. Peraí. Horror! Agora pegou. O cara tem um consignado, o cara tem alguma coisa, ele não se sente bem em falar aquilo, ele não é obrigado, você ainda tinha acesso. E outra coisa, gratificação não diz respeito a ninguém. As gratificações, tudo ali dentro, você tem acesso. Só que com essa lei de proteção, inclusive, deu uma segregada, ajudou. Então assim, olha, o servidor você tem acesso, mas você não pode colocar nominalmente o CPF dele, até porque por proteção do servidor, você pega a informação dele e você quer saber quanto que ele ganha? A discriminação de quanto ele ganha, mas não as deduções. Assim, o valor total faz sentido. O cara ganha 10 mil. Agora, se ele tem um consignado de 3 mil, não teria interesse. Agora, se ele tem uma gratificação, mas gratificação pelo quê? Então, dentro da plataforma, ele coloca geral. Se você quiser discriminar, você entra agora e faz um requerimento na plataforma e fundamentando. Assim, só mais uma dúvida na minha área. Não sei se você vai saber me responder. Mas, por exemplo, o CID.
Muita gente… Teve uma época que teve o maior bafafá aí que a gente não podia colocar CID. Colocar CID sem a E assinatura do sem a paciente. assinatura do paciente. Só que a K10, maioria das… K9, K3. Então, só que a maioria das empresas não aceita nenhum atestado sem o CID. CID, é. E qual fica a situação? Então, a gente pode colocar ou não pode? Porque é uma lei também de proteção, né? A proteção também de dados. Olha, por lei, lá fala que tem que ter o consentimento do paciente. Então, naquele atestado geral, então não pode haver. O que eu já vi na prática, eu acho que foi até um decreto que colocou o seguinte: se você faz um atestado especificamente para a empresa, só de acesso da empresa, então você não entrega nem para o paciente. Então, para a empresa tal, ele requisitou, não, eu quero saber o CID. Ele poderia… Gente, mas tem que ter o CID, porque vai que o cara quer arrancar 50 siso, né? Já arrancou os 4 e daí começa a continuar lá botando. Foi arrancar o siso, foi arrancar o siso. Eu já vi gente tentando, não posso nem falar o órgão, mas pessoa que foi fazer cirurgia plástica. Cirurgia plástica, mas, como é que eu posso falar? Não necessária, eu não sei falar o termo, né? Uma cirurgia plástica tal, tirou licença, só saúde. Estética mesmo. Isso, estética. Peraí, não tá na hipótese lá, não entra. Mas porque não tinha o CID, aí depois pegou o CID e falou, olha o que ela tá fazendo. Agora, vamos na própria lei. A lei fala do médico, da área de saúde, do odontólogo, que de fato só com a assinatura dele, do paciente, pode colocar o CID. Porque essa é a documentação dele. Entendi. Agora, para a empresa, para fins da empresa, você pode colocar, mas remetendo só à empresa. Douglas, mas então o profissional de saúde, ele não tá resguardado. Esse é o nosso medo. Esse cara da empresa pegar e divulgar essa proteção de dados. Então vem um ponto do específico de ter um requerimento da empresa. Você, na documentação, inteligentemente, para os devidos fins, dar requerimento da empresa tal, do CNPJ tal. Por quê? Porque se hipoteticamente esse documento ele é vazado, você tira a sua responsabilidade e fala assim, olha, tá aqui. Eu realmente coloquei o CID sem a assinatura do paciente. Mas para a empresa X. Porque empresas maiores também, elas têm um médico lá dentro que faz a confirmação desse atestado, né? Ô Douglas, por quanto tempo os dados pessoais podem ser tratados? A lei não trata não estipula prazo. A lei estipula ali pela questão do fim a ser obtido. Então, vamos usar esse mesmo exemplo. Você ter ali aquela informação do CID nessa documentação. Aí, então, pelo resto da vida vai estar público aquilo? Não, ela tirou uma licença saúde X, 30 dias. Então, por 30 dias eles podem ter a posse daquela documentação, depois descartar. Nosso problema é que aqui na lei ela fala… o Brasil tem que ser proporcional e razoável. É o nosso… É pra rir mesmo. É possível acessar dados pessoais de terceiros, assim ou não? Posso acessar… Tendo essas exceções, eu acho que no canal ali tem até as hipóteses. As exceções, prevenção e diagnóstico médico, realização de estatísticas e pesquisas, né? Eu tenho uma coisa, quando eu vou pegar a lei, e lei seca e decorar é horrível, mas pra prova precisa. Mas eu tento sempre decorar assim, eu não li aqui diretamente, assim, quando se envolve a vida privada ou a segurança, pode. Então… Porque esse rol na lei, pelo que eu li até na doutrina, ele é exemplificativo. Mas não tá aqui, não. Envolveu a vida, a intimidade… ou a segurança, aí você, de fato, o terceiro pode pegar. Mas qualquer terceiro, o terceiro que tem interesse. O que eu reparo mais? Saúde. O cara na área de saúde. Aí vem um órgão público e quer saber X situação. Em tese, ele não pode pegar. Então, a lei veda ou não veda aí a divulgação dos dados pessoais? Não veda, ela só controla. Só controla. Ela só controla. E aí… haveria uma vedação indireta, né? Algumas informações, então, pelo meio que você está utilizando, não pode usar. A Verônica mexe na área de saúde e é totalmente relevante ela saber o quadro clínico prontuário do cara, mas é totalmente irrelevante ela saber o posicionamento religioso. Entendi. Então, a partir do momento que a mesma Verônica tem informação a esses dados e vem um dado sensível junto e ela divulga o dado sensível fora da atuação, a gente já consegue ver a responsabilidade dela. Então ela divulgou uma informação para outro médico que o cara era tal religião. Uma divulgação que não tem necessidade. Não tem necessidade. Então não exige aí ou exige o consentimento do titular? Não para tudo. Não para tudo. Então. Em regra, exige consentimento, como exceção. Se você pegar todo, nem lembro qual que é o artigo, mas tem as hipóteses que você analisar a vida, a intimidade e a segurança. Envolveu esse ponto aqui, então teria exceção. Mas é um rol exemplificativo. Douglas, dicas principais assim para os ouvintes dessa lei LGPD, o que você diria? Na verdade,
todo mundo assusta, porque quando você tem informação que você se assusta, mas olha a lei de proteção de dados, não é lei de angariação de dados. A gente já estava informando isso antes. Eu me boto culpado também, eu às vezes faço pesquisa do meu serviço e onde eu vejo mais informação, nós temos, né, Bia, sigilosamente ali, nós temos inclusive fundamentar quando a gente faz essa pesquisa de uma pessoa X, questão do serviço, então eu coloco lá. Hoje o que eu acho mais engraçado do meu serviço é onde eu menos olho é na nossa plataforma, né? Não, o pai. também, verdade. Sabe onde eu mais olho? Instagram. Instagram, Google. Sério? A plataforma fica mais Você por última conhece, opção, né? Eu tenho um acesso sigiloso assim, lógico, tem informações sensíveis que a nossa plataforma dá, CPF, RG, endereço e tal. Então, normalmente essas informações eu não acho, mas as coisas que eu preciso para atuação são posicionamentos da pessoa. Ver como é que a pessoa pensa ali, o jurado, dia uma a dia, testemunha, né? se aquela testemunha ali no processo penal vai ajudar ou não. Eu olho no Instagram. Olha aí, gente. Então a gente tá dando informação. Qual que seria a dica? Toma cuidado com as informações que você dá. Eu também cometo esse erro. Teve até um período aí que eu tava sem Instagram. E aí eu tava reparando, a gente teve uma ameaça, questão de serviço, mas é natural. Mas às vezes eu posto, o cara sabe o horário que eu treino. Onde que O você Youtube é vai? fechado, Tá né? sabendo, Eu tá vou, sabendo quer toda a dizer que eu sua tô- rotina, né? Eu mesmo tô falando isso aqui, Verdade. mas isso dá uma informação. Assim, eu tô. É uma. Como a própria lei fala, é uma lei de proteção de dados. Quando Mas você fala tá divulgando seus dados, não é né? só, eu não passei o CPF pra ninguém. Não, você só passou o endereço, o horário que você tá lá, tudo. Tá divulgando a Quais sua dias, vida, né? Minha Sua vida rotina. Sem. Aí você às vezes coloca a informação pro órgão público, o cara tá me ameaçando, vai na delegacia, que absurdo, o Estado não me ajuda. Mas como é que esse cara sabe que você tava naquele horário, lá no Galo Rei, no final de semana, tal. Tem, não divulgar. Tomando a Campari, não toma cerveja e tal. Aí você tirou a foto ali e você deu informação. Aí você pega o aplicativo que já cita as pessoas. Então ele é amigo X. De tal pessoa. Enche os dados. Douglas, muito obrigado Muito mais uma obrigado, vez. meninas. Eu vou demorar a te ver agora, daqui uma hora e pouquinho. Porque você é uma pessoa, assim, né, que eu quase não vejo no meu dia a dia. Mas espero que você volte Hoje- essa uma vez no mês aqui pra gente, pra dar informação. Hoje nesse horário a pra gente tá gravando, porque amanhã, quer dizer, hoje que é terça que vocês estão ouvindo, mas tem júri, então não poderia então ter que Isso. gravar. Porque ele é compromissadíssimo. Eu também trabalho, né, gente? Porque as pessoas trabalham, viu? Entendi. Beijo pra você e até mais. Tchau, Beijo, tchau. galera. Até mais.